atenção básica, que tem aumentado as equipes, ainda assim ficaria super volumoso lá. Sim. Eu trabalhei no hospital quando ele era privado e quando ele tinha convênios, né, de algumas empresas. Nós tínhamos, assim, durante uma noite, se eu falar que tinha 6 consultas, era muito. Nós não tínhamos, era um volume muito baixo. Hoje o plantão de um médico gira em torno de R$ 1.400. Então, se a gente fosse dividir lá o hospital, porta SUS, porta particular, dificilmente a gente teria um volume alto na porta particular com a porta SUS ao lado. Então, muitas vezes o que entraria de captação de convênios supriria só para pagar um médico, ainda tem material, ainda teria enfermagem e todo o restante. Testar o microfone pro Átila aqui. Aproveitar a oportunidade também. Veio para essa casa aqui 5 vagas de técnico de enfermagem. Um questionamento que às vezes as pessoas nos cobram também bastante sobre, às vezes, a tomada de horas extras, né? Observa que em alguns meses ou algo assim, existe servidores que têm lá sua média de hora total, suponhando 200 horas mês, mais somadas horas extras lá. E o que preocupa às vezes são a questão do descanso, né, da pessoa em si. Muitas vezes pegam estrada, viagens. Tem alguma coisa prevista para que isso possa suprir também, em questão do descanso também dessas pessoas, que acaba levando pacientes, né, e às vezes não tendo aquele descanso durante tantas horas, acho que acaba colocando também em risco. Sim. Também as duas, né, o motorista e também os pacientes. A gente sabe que, por lei, quem trabalha 12 horas tem que ter uma interjornada de 36 horas de descanso. Quem trabalha 8 horas tem que ter uma interjornada de 11 horas de descanso. Muitas vezes, realmente, como o Dolly falou, a demanda é alta e a gente solicita um transporte de paciente agora para Maringá. Agora, 6 da tarde. Quem já saiu, às vezes, da atenção básica consegue socorrer a gente. Mas a gente sabe que ele não teve esse horário de descanso dele. Então, um dos motivos de pedir essas 5 vagas. Volto a falar, a gente aumentou as equipes. Então, hoje, a equipe do centro e a equipe do Beija-Flor, eles dividem a mesma técnica de enfermagem. Então, ela está fazendo meio período numa unidade e meio período na outra. Então, ela consegue cobrir o mínimo. Ela está apagando fogo. Ela não consegue fazer um trabalho de prevenção junto com as ACS. Hoje eu vou visitar a área da Fran. Nós vamos lá ver seu João, seu Joaquim, ver a pressão, hipertensão, conversar, né? A gente sabe que muitas vezes o paciente quer atenção, porque a saúde é um bem-estar geral. Então, muitas vezes, a saúde mental precisa de atenção. Hoje, infelizmente, elas não estão conseguindo fazer isso, porque está número reduzido de equipe. Lá no hospital, a gente conversou alguns dias antes da Jéssica sair de lá. Nós trabalhamos lá no hospital durante o dia 3 técnicas de enfermagem, um enfermeiro na porta, um enfermeiro no internamento e temos um técnico que faz 8 horas, que cobre centro cirúrgico. Nós precisaríamos de mais um técnico por cada equipe, para que a gente não tenha que chamar ninguém fora de hora no seu descanso. Então, a gente vai trabalhar com uma equipe maior, com uma robustez maior. Se eu tiver uma transferência agora, eu preciso sair com o paciente daqui, é alguém daqui da equipe que vai sair. Eu falei assim, falei para eles, no hospital, a gente trabalha para ter pouco serviço. Porque se a gente tem pouco serviço aqui no hospital, é que a atenção básica está funcionando. Se tem muito serviço aqui, que tem uma coisa de errado. Porque não é para estourar, é para quando o paciente chega lá, a gente conseguir dar a atenção que ele precisa.
Então, justificando esse número de vaga é para a gente recompor as equipes que estão desestruturadas. Junto com os técnicos que a gente solicitou, foi solicitado também de ACE. A gente até houve um equívoco, né? A gente acabou solicitando a vaga de 2 ACE e a gente não tinha essa vaga real. Então, a gente solicitou a vocês. Foi uma cobrança já da Regional de Saúde, né, Anderson? Quando você consegue até falar melhor que eu. Foi uma cobrança regional de saúde para a gente reestruturar devido à quantidade de munícipes para conseguir cobrir essa área. O Anderson, junto com a equipe dele, tem feito um ótimo trabalho, tem diminuído significativamente, né, os números de casos de dengue. A gente consegue fluir só na prevenção. Agora eles trabalham com uma nova organização que eles passaram para eles, Regional de Saúde. Como que é o nome? Ouvi-Trampas? Eles trabalham agora com as Ouvi-Trampas, foi dividido. As ACS, por exemplo, elas trabalham por área delimitada. Os meninos lá da ACE também trabalhavam assim por áreas delimitadas. Agora eles trabalham nas Ouvi-Trampas, que são armadilhas para eles levantarem, me corrija se eu errar, para eles levantarem aonde é o maior índice de que vem a ter dengue. Então, depois que mudou, os meninos estão trabalhando bastante, mas tem melhorado muito. Então, também para a gente conseguir reestruturar a equipe que está vaga. O Luiz até conversou comigo, né, no particular, sobre isso. Tem várias medidas nas quais nós podemos tomar. E a última que nós gostaríamos de tomar é a medida drástica. Porque a gente vimos também, né, em outros municípios, que o paciente faltou 1, 2 vezes sem justificativa, ele fica um tempo ali sem poder agendar esse exame. Hoje na físio a gente faz assim, 3 faltas sem justificativas, volta para o final da fila. Então, talvez a gente poderia adquirir isso também nos exames e especialistas. Até numa das ouvidorias críticas construtivas, uma paciente veio falar comigo da gente ligar para essa confirmação, de ter algum sistema automático, algum aplicativo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Você tem consulta hoje. Posso confirmar? Você não vai vir? Então, talvez isso otimizaria também. Conversamos com o sistema também, né, João, a respeito disso. Eles, em algumas partes, conseguiriam suprir a gente, em outras não, mas a gente vem estudar dessa forma das pessoas serem mais assíduas e comprometidas no agendamento. Se gera custo, o especialista gera custo. Agendou a consulta, o paciente faltou, o médico estava lá. Então, ele recebe, infelizmente, né? Então, assim, é um trabalho da população de nos ajudarem a também diminuir a fila de espera, porque vocês têm visto que a gente tem levantado uns dados e tem dias, sim, que falta 30%. Então, é um número muito alto. Então, pega a vaga de uma pessoa que está realmente precisando desse exame. Às vezes, um paciente que está lá no sistema fica priorizado, assim, em vermelho quando é urgência e em azul quando é eletivo. Então, as meninas sempre puxam da urgência. Às vezes, naquela semana que ela marcou, surgiu mais 3 urgências. Então, ele está ali esperando a próxima vaga do médico. Aí falta 3 pessoas. Então, poderia ter chamado esses que estavam com uma maior necessidade. A justificativa dos pacientes? Para mim, não. Talvez seja falta de comprometimento mesmo. Uma coisa que eu acho que também resulta. No Genésio acontecia, agora tem melhorado. O tempo de agendamento. Então, às vezes, eu agendei hoje para daqui 3 semanas. E eles acabavam esquecendo. O tempo de agendamento para execução da consulta ou do exame. Era isso? Até mais.
fórmula. Na saúde, né? Responder da saúde, da assistência, aí é com o Henrique. Na saúde, se a criança não é prematura, se ela não tem nenhum problema de saúde ou não tem alergia alimentar, ela não se enquadra no protocolo da regional. Infelizmente, muitas vezes. Aí a gente tem a nutricionista que ajuda no aleitamento materno, a orientar essa mãe. Às vezes é uma pega incorreta, ou a mãe, né, nervosa, não tem paciência. A gente sabe que o processo da amamentação ali até fluir ele é um pouco desgastante. Então a gente fornece o profissional para ajudar a orientar esse aleitamento materno, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Aí é Aí a gente tem que levar fora aqui do município, porque a gente segue o critério do estado. Sim, sim. Aí a gente tem que discutir lá com a regional. Infelizmente não cabe a nós, município, daí. Ou assistência, mas também acho que não cabe assistência. É, porque a gente segue esse critério do estado. Não. Sim. É que tem um vazio assistencial na parte, te interrompendo, na parte de medicação, na parte de suplemento, entre o que tem pelo SUS município e o que tem SUS estado. Tem um vazio aqui enorme. Enorme, enorme, enorme. Então, assim, muitas vezes não é feio o paciente procurar o Ministério Público, porque é de lá que ele vai ter respaldo. Ou o MP vai falar assim, é o município que tem que custear. Nós temos respaldo. Como que nós vamos comprar uma fórmula, um medicamento que nós não teríamos? Então a gente tem o respaldo deles. Não, não é vocês, é o Estado. O Estado também tem a forma legal. Sim. Sim, é uma sugestão boa. Uhum. Sim, sim, claro. Uhum. Sim, sim, sim. Vamos pensar na sugestão. Vamos pensar na sugestão. Hoje, hoje, infelizmente, tem esse vazio. Sim, que daí fica um vazio para essa mãe também, né? Já deu uma hora? Acho que era isso então, né? Até mais, qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Quase todos vocês têm meu número.
população também. Se precisar, às vezes eu demoro um pouco a responder, mas sempre tento falar com todos. Obrigada, até mais.
Ei, som. Só um minuto. Marcial. Boa tarde a todos os presentes. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública do terceiro quadrimestre do ano de 2025, da 17ª legislatura, realizada no mês de fevereiro do ano de 2026. Convido a todos os presentes para que se levantem e façamos a oração inicial, a oração que o Pai nos ensinou. Neste momento, passo a palavra ao senhor prefeito Gustavo França dos Santos. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos vereadores presentes, boa tarde a todos que acompanham pela rede social. Então a gente veio fazer a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025, o fechamento do ano de 2025. O Ivan vai nos ajudar nas informações contábeis, né, Ivan? Segue a apresentação então. Nesse momento, convido o consultor contábil Ivan para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Nós vamos finalizar, né, o exercício 2025 com o encerramento do terceiro quadrimestre, onde nós vamos estar expondo as receitas, despesas, os índices constitucionais e detalhes técnicos sobre a gestão pública, né? O embasamento à legislação aplicável, nós estamos aqui cumprindo o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente, no caso, na Casa Legislativa, estadual e municipal. A Lei Complementar 141 de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos da saúde. E a Lei Federal 4.320 de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. As receitas municipais, nós pontuamos sempre que ela é composta de um tripé, onde nós temos a receita da União, a receita do Estado e as receitas próprias, que é o esforço de arrecadação do nosso município. Lembrando que o próprio, nós é que fazemos a arrecadação.
a União e o Estado são transferidos, ou seja, o município fica refém dos repasses desses órgãos estaduais e federais. As próprias, nós destacamos as principais receitas. Nós temos impostos, taxas e contribuição de melhoria. Nós trabalhamos com duas colunas, uma do orçamento previsto e a outra, nesse caso, arrecadado. Então, dentro dos 3 lotes ali, nós temos impostos. Foi feita uma previsão de 10.061.000. Nós arrecadamos 8.448.765. As taxas, foi feita uma previsão de 2.836.000, arrecadamos 2.693.000. Contribuição de melhoria, nós tínhamos previsto no orçamento 948.000, arrecadamos 128.649. Contribuições, que o maior rol aqui dentro é a iluminação pública, tínhamos uma previsão de arrecadação de 1.747.526, arrecadamos 1.680.487. Serviços, uma previsão de 456.448, arrecadamos R$106.000. Serviços hospitalares, dentro deles, uma previsão de 300.000, foi arrecadados 66.292. Outros serviços, uma previsão de 138.133 reais, arrecadamos 40.054. Outras receitas correntes, tínhamos uma previsão de 30.134 reais e arrecadamos 285.054. Essa indenização por ação judicial foi uma devolução que a Receita Federal fez para o município, onde nós vamos estar investindo, né? A questão do FIA, da infância e adolescência, vai estar sendo investido no município, na parte da assistência social. E o ressarcimento de servidores, 33.284. Do lote das receitas próprias, nós tínhamos uma previsão total de 16.714.000, arrecadamos 14.857. Em percentuais, nós temos impostos, taxas e contribuição 75,86%, contribuições correspondeu a 11,31%, a receita patrimonial 10,19%, receita de serviços 0,72% e outras receitas correntes 1,92%. Isso da parte própria do total da receita própria. A receita do Estado, as grandes, digamos, o lote maior, né, de arrecadação, participação na receita do Estado, uma previsão de 24.216.795, arrecadamos 18.561.543. Dentro dela nós temos o maior vulto, o ICMS, uma previsão de 19.760.720 reais, arrecadamos 15.804.328 reais. IPVA, uma previsão de 3.894.583, arrecadamos 2.503.809. IPI, da parte estadual, repasse aos municípios, uma previsão de 539.055, arrecadamos 229.658. A CID, 22.435 previsto e arrecadado 23.747. As transferências da compensação financeira, exploração de recursos naturais, tínhamos uma previsão de 122.100, arrecadamos 14.089. Recursos do SUS via Estado, uma previsão de R$ 22.564, foi repassado 395.776. Transferências de convênio da parte do Estado, uma previsão de 143.269,08, arrecadamos, foi transferido 520.000
R$190,65. Outras transferências do Estado, uma previsão de R$100 mil foi repassado, arrecadado R$437.088. O bolo estadual, tínhamos uma previsão total de R$24.604.728 e foi arrecadado R$19.928.687. Aqui nós trazemos um gráfico, né, em percentuais. A participação na receita do Estado, 93,14%. Transferências de compensação financeira, não deu percentual. Transferências de recursos do SUS, 1,99%. Transferências de convênios, 2,61%. E outras transferências do Estado, 2,19%. A parte da União, nós temos a grande fatia aqui. A transferência da União foi prevista 31.653.000. Uma surpresa, né? A União repassou mais do que a gente tinha a previsão, de 39.622.832. A participação na receita direta da União, que são repasses constitucionais, tínhamos uma previsão de R$26.199.644. Recebemos o repasse, a arrecadação, R$29.974. Dentro dela, a FPM como maior exemplo e o ITR. O FPM, uma previsão de R$25.202.000, previsto, arrecadado R$29.151.000. O ITR 997 foi arrecadado 823. E a transferência da exploração de recursos naturais, tanto o Estado como a União nos repassa. Previsão 289, a União nos repassou R$634.292. Transferências de recursos do SUS, uma previsão de R$3.811.582. Arrecadamos R$5.241.102. FNDE 984.056, arrecadado R$1.097.749. Complemento do Fundeb, nós não tínhamos a previsão de arrecadação, que aqui o caso é o VAR, né? No caso da Receita, não há problema nenhum não ter a previsão. Quando o valor ele é arrecadado, nós aumentamos de certa forma, de forma técnica, a despesa no orçamento através do excesso de arrecadação. Então nós temos, do VAR foi arrecadado R$687.249. Lembrando que o VAR, a aplicação dele é para investimentos, né, manutenção. E ele não faz parte do índice 70%, que seria folha de pagamento e encargos. E o repasse, digamos, normal, tradicional do Fundeb, R$12.820.000 previsto, arrecadado, repassado, R$10.993.231. Lembrando, só para pontuar, que o Fundeb, o histórico dele, né, 2007, 1997 Fundef, 2007 Fundeb, 2020 a alteração de o que era 60-40 passou a ser 70-30, onde praticamente todos os servidores da educação podem receber com recursos do Fundeb, né, exceto 3 profissionais. Ainda da parte da União, outras transferências de recursos da União, valor previsto R$368.864, arrecadado R$1.988.294,50. Aqui nós trouxemos todo o rol das emendas, né, parlamentares, no caso dos deputados. Foi feito o repasse do deputado Diego Garcia, do primeiro ali do Luciano Dutti. Não tínhamos previsão, também não foi arrecadado, mas está protocolado, né, prefeito? O repasse não ocorreu em 2025, mas ocorrerá esse ano. Do Diego Garcia, sem previsão de repasse, foi repassado R$100.993. Tião Medeiros, R$500.000. Beto Preto, R$300.
Luciano Dutti, 198 mil. Diego Garcia, outra emenda para a parte da educação, 495 mil. E o custeio Suas, 100 mil reais. E a última emenda ali, quer dizer, a transferência obrigatória da União, que é imposta pela emenda complementar, né? Lei complementar 176/2020, de R$ 107.772,60. Outras transferências da União, R$ 186.528,71, que é da parte da retroescavadeira. O convênio, né, da retroescavadeira. Aí aqui, o grande lote, né, em percentual, a transferência da participação na receita da União é o maior lote, 59,34%. A compensação financeira, 1,26%. O SUS, 10,38%. FNDE, 2,17%. Fundeb, 1,36%, que é o caso do VAR. O Fundeb, digamos, normal, 21,77%. A transferência especial da União, 3,35%. E outras transferências, 0,37%. A receita pública ela é formada em dois tripés também, duas situações, a receita corrente e receita de capital, onde a receita corrente ela é constituída de obrigações constitucionais e repasses para manutenção da máquina pública. E o outro lote é a receita de capital, ou seja, para investimentos em infraestrutura e, digamos, equipamentos, veículos, ônibus, mobiliário, computador, entre outros. Então nós tivemos aqui uma previsão bem pacata, né, em termos de pé no chão, orçamento bem baixo, a previsão, R$ 256.582, e fomos surpreendidos com os repasses, R$ 7.653.143. Operação de crédito, que ela estava, digamos, em fase de liberação desse montante desde o ano 2023, R$ 1.948.461. As transferências de capital, uma previsão de R$ 73.432,52, foi repassado R$ 5.704.682. Transferências da União, R$ 51.221, foi repassado R$ 202.643. Esse 202 é composto pela construção da escola, R$ 152.643,37, e a transferência da União de R$ 50 mil. A emenda do Nishimori, né, os R$ 50 mil. Aí nós temos transferências de capital por parte do Estado, uma previsão de R$ 22.211, foi transferido R$ 5.502, detalhado a seguir. A parte do SUS, previsão de R$ 22.211, foi repassado R$ 2.604.734. Transferências de convênio do Estado, não tínhamos previsão, não é? Aí nós temos fundo perdido para na cidade, 964 mil. Módulo abrigo do ponto de ônibus, 144.961. Termo de convênio 1328 CECID, 120 mil. Convênio Expoara, 141.369, que é do CETU, do Turismo, Secretaria de Turismo. A emenda de transferências especiais do Sargento Faur para a educação, R$ 257.400. Outras transferências de recursos do Estado, previsão zero, não tínhamos nada previsto, foi repassado R$ 1.269.15904. Transferência estadual de liberação do idoso, vinculada à assistência social para consumo, R$ 2.408,85. Assistência social, a resolução CDF, R$ 467.829,39. Aquisição de um ônibus rural escolar, R$ 278.920. Reforma da UBS, CESA,
120 mil. E o programa de Estado, o esporte que queremos, 400 mil reais. Então, o valor previsto, total das receitas de capital, 256 entre União e Estado. E o repasse, 7.653.143.98. E o grande resumo, em termos da receita de capital, operação de crédito correspondeu a 25,46%, transferências da União 2,65% e transferências do Estado 71,89%. Resumo geral, receitas correntes, uma previsão de 85.793.000, arrecadamos ou recebemos através de transferência 85.401.922.83. De capital, previsão 256.582, arrecadado, transferido 7.653.143. Total geral, previsão orçamentária aprovada na Casa Legislativa, né, do exercício 2025, 86.050, e a arrecadação final 93.055.066. Os percentuais, receitas correntes 91,78%, receita de capital 8,22% e o total 93.355.066. Cabe salientar que toda receita, tanto corrente como de capital, ela não corresponde a uma liberalidade na aplicação, que nem toda arrecadação ela é fonte livre. Então, cada receita tem sua fonte específica, ou seja, está vinculada à sua aplicação, né? Nós vamos entrar na parte da despesa, onde eu vou frisar aqui, digamos, as fases, né, das despesas públicas. Nós temos a parte do empenho, a parte da liquidação e a parte do pagamento. O que eu quero dizer com isso? A parte do empenho, ela sofre três situações possíveis. O empenho ordinário, digamos que é aquele pronto pagamento, é a aquisição, digamos, de uma resma de sulfite de forma direta, é o empenho ordinário. O empenho estimativo, onde nós buscamos fazer um planejamento para o quadrimestre, para o semestre, ou às vezes até para o ano, onde nós vamos fazer uma estimativa, por exemplo, Copel, Sanepar, entre outras despesas, né, que a gente faz uma previsão. E eu tenho também a opção mais, digamos assim, pretendida, né, que seria um empenho global, ou seja, nosso setor de licitação, através do planejamento das secretarias, faz a solicitação dos produtos da despesa, é licitado, homologado. A homologação nós podemos, dentro das regras contábeis, fazer um empenho global. Então, muitas vezes, municípios, né, a gente vê no site, lá no portal da transparência, o montante empenhado se torna exorbitante, né, assusta, mas nada mais é do que um planejamento correto que prevê a lei de responsabilidade fiscal, que a palavra cerne dela é planejamento. Então, esse planejamento nós estamos buscando, no exercício 2026, aprimorar mais ainda ele, onde nós vamos trabalhar com empenhos, digamos, quadrimestrais, estimativos ou globais, e às vezes alguns tipos de despesa, o global para o ano todo. Então, nós vamos estar noticiando isso. Então, não soa, ou se acharem estranho, né, nos portais lá apareceu o valor empenhado, às vezes superiores ao valor da arrecadação da receita, é normal, é uma regra contábil, não tem infringência nenhuma na lei. Agora, a parte liquidada significa que eu peguei o produto ou eu recebi a prestação de serviço. Aí sim, a parte liquidada tem que cumprir a regra do equilíbrio fiscal, certo? E o pagamento é uma, digamos assim, a última fase da despesa pública. É óbvio, empenhei, comprei uma caneta, estou devendo, liquidei, estou devendo, só me resta pagar. Então também todas essas fases estão explícitas no nosso portal da transparência.
através de relatórios contábeis, conforme traz a legislação. E aqui a parte da despesa, nós trabalhamos com o rol, digamos, bem sucinto, bem resumido, de como é composta a despesa pública. Pessoal em encargos, que é a nossa maior massa, né, de despesa, R$ 40.195.617. Juros e encargos da dívida, ou seja, essa dívida aqui são as dívidas que nós temos a longo prazo. Conforme eu citei ali na receita de capital, nós temos também as dívidas Paranacidade, Finisa, iluminação pública, entre outros, que nós vamos mostrar o anexo mais adiante. Então essa dívida paga mensal, ela tem juros e seus encargos também. R$ 1.822.260. Outras despesas correntes, ou seja, tudo que é necessário para a gente manter administração, educação, saúde, assistência social, obras, meio ambiente, agricultura, enfim, toda a nossa estrutura funcionando. R$ 34.290.100. Investimentos, que está vinculado à arrecadação de capital, né, a receita de capital, é aquilo que a gente investe na nossa infraestrutura, seja ela um recap, um novo asfalto, uma reforma, uma ampliação dos próprios públicos, aquisição de veículos ou equipamentos, nós chamamos de investimentos, R$ 14.409.297. Amortização da dívida, porque a dívida eu pago mensalmente uma parte do principal dela, estou amortizando, e a parte citada acima, que são os juros. Então, no pagamento mensal das dívidas, tem as duas fases da despesa ali, a amortização do principal e os juros. No caso, 2025, nós amortizamos R$ 2.390.102. Reserva de contingência, nós não tivemos a utilização e totaliza a parte da despesa em R$ 93.107.377,60. Aqui eu trouxe, digamos assim, uma novidade em termos de detalhamento da despesa. Volto a dizer, no portal da transparência também encontramos esses relatórios para saber o que é gasto. Vou ser, digamos assim, sucinto ali na explicação. Contabilmente, e para os vereadores também, né, a população em geral, a despesa, nós temos tudo que se tratar, iniciar com 31, significa uma despesa de pessoal em encargos, né? O grupo 3 é a despesa corrente, bem como eu tenho a receita corrente, por outro lado eu tenho a despesa corrente. Então nós temos lá a despesa corrente R$ 76.317.977,79, sempre fechando de janeiro a dezembro. Pessoal em encargos, R$ 40.195.617,24. Dentro de pessoal em encargos, eu tenho alguns detalhamentos. Por exemplo, 3171 é a nossa participação no consórcio intermunicipal de saúde, onde não só o Sisconcan, né, nós temos outros consórcios, eles também têm a despesa de pessoal que é compartilhada com os consorciados, por isso que nós classificamos ali como pessoal em encargos também. Aí o 3190 nós temos uma herança do Fundo Extinto de Previdência do município, extinto, se não me engano, lá em 98, 99, alguma coisa assim. 800 nos custa, né, por ano, 874.552. Pensões, mais 217 mil. Aí o vencimentos, que é a grande massa, né, do nosso servidor ativo, 33.479. Todo servidor, se o Ivan tem um salário de R$1.000, eu, patrão, prefeitura, paga sobre o salário. Hoje, digamos assim, no ano de 2025 foi 13,2%. Esse ano 2026 aumenta o INSS em 4%, então ele vai para 17,3%. Então só, digamos, por ter virado o calendário, nós já temos um encargo adicional do INSS de 4%.
que nós empenhamos toda a despesa ali em contribuições patronais, 4.480.000. Sentenças judiciais, que no caso são os precatórios, R$ 940.132. Aí nós temos o rol das despesas correntes, que ela é um pouco mais detalhada. Vou fazer o montante aqui deu 34.290.000. Nós temos transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, a PAI, Lar Carlinhos, entre outros, que nós temos os repasses, né? 757.000, subvenções sociais, transferências a instituições multigovernamentais, que são os consórcios, Siscomcan, Condescom, temos o consórcio Paraná Saúde, 3.913.000. Nós temos o rateio, que é a parte administrativa, 240.146, que o consórcio também tem despesa, né? Material de expediente, material de limpeza e entre outros. Material bem de serviço, material de consumo, 8.456.000, que é todo o material de consumo que nós gastamos no município. Esse item, bem como os outros, por exemplo, material de consumo, dentro dele eu tenho 99 detalhamentos. 33.90.30, 0101, etanol, 0102, gasolina e assim por diante. Então tem o plano de contas da despesa, onde traz o detalhamento da despesa também. E os nossos empenhos que estão no portal da transparência também traz esse detalhamento, né? Material, bem ou serviço para distribuição gratuito, 1.736.000. Aqui nós temos a grande fatia dele, merenda escolar. O que vem insuficiente das fontes vinculadas à merenda, tanto do Estado como da União. E nós gastamos mais na merenda com o salário e educação, que deu esse montante ali. Despesas com passagem e locomoção, R$13.000. Serviço de consultoria, 67.775. Outro serviço terceiro, pessoa física, 422.180. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, um valor relevante, 16.998.886. Aqui dentro nós empenhamos os médicos terceirizados, energia, telefone, água, os serviços, por exemplo, de manutenção de veículos, de manutenção de bens móveis. Tem a parte do material e tem a parte da mão de obra. Então nós aplicamos aqui o empenho. Serviço de tecnologia da informação, que são os sistemas que o município utiliza, sistema de assistência social, saúde e os sistemas gerais do município, 440.389. Obrigações tributárias e contributivas, aqui no caso é o PASEP, que é a formação do patrimônio do nosso servidor público, R$ 801.295. Indenizações e restituições, R$ 85.491. É vinculada essa indenização, a maior parte em devolução de saldos de convênios. A despesa de capital, a exemplo da receita, nós temos ali um total de 16.799.399.81. Investimentos, 14.409.297. Obras e instalações, 5.418.000, que é dentro do investimento. Equipamento e material permanente, 8.204.452. Aquisição de imóveis, que no caso aqui foram as últimas parcelas pagas da aquisição do Hospital Municipal no exercício 2025, 786.000. Amortização da dívida, 2.390.102. Aí os percentuais: amortização da dívida 2,57, pessoal e encargos, maior volume 43,17, juros e encargos da dívida 1.822.260, que corresponde a 1,96, outras despesas correntes 36,83%, investimentos 15,48%. Passamos agora à explanação da obrigação dos índices constitucionais que nós temos na questão da administração pública, tanto executivo como legislativo,
tem que atender essa questão da despesa com pessoal. Então nós temos lá 39.645.711. Sou estranho, né? Porque no gráfico anterior eu passei outro valor, mas aqui tem uma regra diferenciada de cálculo. Por quê? Para a gente chegar nesses 39.645.711 corresponde ao valor do mês atual retroagindo 11 meses. Então traz esse montante. A receita corrente líquida 83.112. Lembrando que algumas despesas com o pessoal não entra para o cálculo também do índice, né? Que é o caso do aposentado e pensionista, ele é excluso. O índice apurado 47, não em sua totalidade, né? O índice apurado 47,70, que é resultado da divisão dos 39.645 dividido por 83.112. Limite prudencial previsto na questão da LRF. Quando o município ultrapassa 51,3, o Tribunal de Contas já emite um alerta e nos faz reduzir horas extras, gratificações, entre outros benefícios. Então nós temos que suspender a questão da aplicabilidade dos benefícios, digamos assim, cortar gastos, né, na folha de pagamento. E o limite máximo, que é o máximo do máximo mesmo, 54%. Ou seja, o município que chegar a 54% é complexo, porque tem que cortar gasto. E no caso assim extremo, até demissão de servidores, certo? Então aqui a despesa com o pessoal ela é muito complexa, porque independente do nosso prefeito contratar ou não, se a arrecadação do Estado ou da União cai, o nosso índice de pessoal sobe, porque essa linha ali, receita corrente líquida, diminui. E para esse ano 26, nós temos que ter uma prudência muito grande, porque nós vamos ter uma arrecadação menor do IPVA, em torno de 40%, nós vamos ter uma arrecadação menor do imposto de renda. Então só essas duas contas, na próxima audiência pode ser que nosso índice de pessoal esteja maior, vai se aproximar lá dos 48,7, 48,6, mas sem mais, digamos assim, não é culpa do gestor, e sim a questão da queda na arrecadação, tá? Então as despesas com o pessoal em encargos, Poder Executivo, nos últimos 12 meses, totalizaram a importância de 39.645.711, correspondendo a 47,7% da receita corrente líquida, ficando abaixo do limite máximo estabelecido pela LRF, que é de 54%. A despesa com o pessoal, conforme apresentado, está dentro, né, do limite prudencial da LRF, atendendo assim a legislação vigente. Nós não conseguimos consolidar os dados aqui com a relação do legislativo, né, que seria o somatório, daria, digamos, mais o percentual do legislativo para consolidar que o máximo do município consolidado é 60%. Aí nós temos a despesa com manutenção e desenvolvimento da educação, mínimo constitucional 25%, nós totalizamos em 31/12 28,26%, estando 3,26% superior ao mínimo constitucional exigido, né? Este foi o percentual aplicado na educação até o quadrimestre em análise de 2025 das receitas resultantes de impostos. Fundeb, um capítulo à parte dentro da educação, nós tivemos o mínimo de 70%, atingiu 94,15%, e este foi o percentual aplicado com os profissionais do magistério até o quadrimestre em análise de 2025, atendida também a exigência legal. A grande, digamos, acho que vale a pena comentar, eu falei do histórico, né? Fundef 97, Fundeb 2007 e Fundeb, uma nova alteração na lei em 2020. Antigamente a gente tinha a figura do rateio para os professores. Não existe mais, porque em 97 até 2007, o Fundef era distribuído quando não atingia os seus 60%,
para os profissionais apenas do ensino fundamental. 2007 alterou a legislação, na minha opinião técnica, cometeu-se uma justiça, né, que incluiu o professor também da educação infantil, onde passou-se a ter menos casos de rateio. Alguns municípios ainda tiveram de 2007 até 2020. Em 2020 saiu de 60% para 70% e reduziu o que era investimento na educação com fonte do Fundeb de 40 para 30, onde nós tivemos esse resultado de 94,15. A outra regra do Fundeb dentro da educação, até 2020 nós tínhamos que deixar, digamos, em banco o máximo de 5%. A partir de 2020 passa a ser 10% de superávit, ou seja, o que eu arrecado no ano não pode sobrar mais do que 10%. Isso é o estranho, né? Porque se eu somar ali 94,15 no mínimo 70 mais 8,55 dá 100% ou passa? Passa de 100%, mas é muito tranquilo, porque existe aqui também o superávit do exercício anterior, onde permanece a questão da sobra. Então aqui está muito tranquilo em termos de cumprimento à legislação. Nós temos um resumo geral aqui da educação. Nós temos os dois grandes lotes, né, dos nossos alunos e profissionais vinculados à educação, bem como as despesas investidas no nosso ensino. Nós temos ali o total da despesa custeada. Nós tínhamos uma dotação atualizada de 23.522.000, a despesa empenhada 18.585.000, a liquidada 18.557 e a paga 17.586, isso até 31/12. Olha bem explícito aqui, né, a fase da despesa pública, empenhado, liquidado e pago. Os saldos aqui, é claro que não foi pago desse montante liquidado, passou em resto a pagar, né, 28.162. A educação infantil, nós empenhamos 3.891.933, no infantil, no fundamental 14.693.000, onde a educação infantil em toda a despesa nossa da educação corresponde a 20,94% e o ensino fundamental a 79,06%. Aqui um capítulo bem peculiar do Fundeb, né? O Fundeb, a nossa tesouraria, vou usar o Celso aqui, né, a Tati não estava pegando teu peças. A tesouraria, independente da vontade dela, veio o FPM, veio o ICMS, veio o IPVA, né? Veio o FPM, veio o ITR, é retido 20%. Esse 20%, ele, digamos assim, ele vai lá para o bolo nacional, para o Fundeb total do país chamado Brasil. O retorno, que seria a parte em azul ali, a segunda linha, né? Transferências recebidas do Fundeb, ela é censo escolar, ou seja, é cada aluninho nosso que nós temos matriculado nas nossas escolas, nós recebemos um valor por ele, anualmente. Só que, tecnicamente, o Ministério da Educação ainda comete um pecado com a gente, porque o censo escolar, ele é informado no mês de junho, ou seja, 2026, nós vamos receber esse ano o censo escolar que nós encaminhamos ao Ministério junho do ano passado. Aí tem essas vacâncias ali em termos de sorte ou azar do município, né, digamos assim. Pode ser, eu tiver mais aluno, eu tenho que reportar ao Ministério e falar, opa, eu quero dinheiro, porque eu estou tendo prejuízo. Nós temos condições técnicas de fazer isso, né? E nós temos aqui o resumo, né? Recebemos 10.993.000, foi retido na fonte 11.154.000 e um prejuízo no Fundeb de 161.000. Lembrando que esse ano ainda o prejuízo foi menor. Teve anos na nossa querida Araruna que chegou a 800, 900 mil reais de prejuízo. Então tá, digamos assim, melhorou. O valor aluno e tudo mais está dando uma melhorada, mas mesmo assim ainda tivemos prejuízo aqui, certo? Então
Então aqui é só um capítulo, uma explicação técnica sobre o Fundeb. Entramos na saúde, onde a despesa mínima é 15%. Deveríamos ter gasto na saúde 9.633.478, correspondente aos 15%. Empenhamos 20.310.136. E, digamos assim, se eu comparar o montante que eu deveria aplicar e o valor que eu apliquei na saúde, dá um desembolso de 10.676.000 a mais. E reflete no índice. O mínimo é 15%, nós tivemos 31,62%. Ou seja, vou fazer uma conta aqui que eu acho que 16,62% a mais. É isso? Não é? Então esses 16,62% a mais corresponde a 10.676.000 em dinheiro. Não é? Aqui só a redação diz a mesma coisa ali. Um detalhe técnico importante: no último quadrimestre o índice da saúde é apurado pelo valor empenhado, bem como da educação, e no primeiro, segundo quadrimestre é pelo valor liquidado, ou seja, o que eu efetivamente gastei, me apropriei do serviço, do bem. Então eu estou devendo os 2 quadrimestres do ano é pelo liquidado, no último bimestre é pelo empenhado, porque surge no contexto que pode ficar em restos a pagar, certo? O prefeito está lembrando aqui dos 2 ônibus. Então, por exemplo, na educação tem 2 ônibus pelo VAR que foram empenhados em 2025, mas vão ser entregues em 2026. Então esses ônibus, por exemplo, ele acontece essa etapa do empenho daí, né, Ivan? Sim. Faz parte dessa questão do critério técnico da análise, né? Aí nós temos aqui o resumo da saúde. O país, a nossa saúde, nós não temos um parâmetro, digamos, de preventivo. Nós trabalhamos muito na atenção básica, no curativo. 12.864.782, assistência hospitalar e ambulatorial 6.616.000, vigilância sanitária 291 e vigilância epidemiológica 538.304, o que totaliza o montante anteriormente exposto de 20.310.000. Isso aqui é um quadro também novidade nas audiências aqui. E trazemos agora os percentuais. Atenção básica 63,34%, hospitalar e ambulatorial 32,57%, vigilância sanitária 1,43%, aí a epidemiológica 2,65%. Lembrando, do montante gasto com a saúde. Não é? Aqui, digamos, uma informação técnica, né, de quanto anda a nossa saúde, né, a nossa dívida. Nós estamos devendo 20.379.000 no final 31/12, né? Claro, isso aqui é dívida a longo prazo, são dívidas que foram pactuadas, né, exceto a primeira ali, que tecnicamente nós classificamos como uma dívida ruim, que é o parcelamento com o INSS. Aqui parece uma areia movediça, né? Que nós pagamos e continua devendo, não tem como sair. Acho que nós já estamos indo aqui para o 6º, 7º ano que não sai da casa ali dos 9, 10 milhões. Então a gente paga, amortiza, corrige e volta a um patamar, né? Então o INSS, valor contratado 3.120.000, que é a dívida confessada, saldo devedor 9.501.000. Operação de crédito aqui, pavimentação asfáltica, CBUQ, 757.000 contratado, quase finalizando o pagamento, esse ano termina, 104.000, dívida joinha, né? Uma dívida saudável. Aqui nós temos financiamento da infraestrutura e o saneamento, 3 milhões, resta 1.144.000. LED, parquinho, LED, pavimentação, 1.700.000, resta 1.304.000. Contrato Fomento Paraná, 850.000, resta saldar 265. Grande possibilidade também de encerrar esse ano.
Fomento Paraná, mais uma operação de crédito, 4.650.000, resta 3.628.000. Operação de crédito da usina fotovoltaica, 4.690.000, resta 4.429.000. Praticamente a gente pagamos juro e pouquíssimo capital aqui, não é? Sobre a usina, nós temos, a adição Geraldo já explicou que teve que realocar ela, né? Então, em 3 pontos, desses 3 pontos, uma já foi instalada, vai instalar as próximas 2 agora nos próximos dias, para daí sim, ela gerar toda a capacidade de energia dela e ajudar, diminuindo o valor da conta para realmente daí ajudar na liquidação do contrato. Nós temos aqui o saldo financeiro, 31/12. Nós expomos não só as fontes livres, como todas as fontes vinculadas. Todas as contas bancárias, fonte livre, fonte educação, assistência social, saúde, convênios, nós totalizamos em 13.510.771. Fontes livres, 2.158.066. Educação, 3.218.474. Assistência social, 1.096.000, a saúde, 3.199.000 e convênios de outras fontes, ou seja, o restante de todas as contas que nós movimentamos, 3.838.000, totalizando o montante previsto ali. Não é? Considerações finais: os dados apresentados em audiência pública e expostos nesse relatório foram extraídos de balancetes e relatórios contábeis dentro do período mencionado, ou seja, até dezembro de 2025, janeiro a dezembro, sempre, né? Nós encerramos o ano civil. Os resultados apresentados da administração direta do Poder Executivo demonstram o cumprimento das metas e princípios de gestão fiscal responsável previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e a manutenção do equilíbrio fiscal. Então aqui vale pontuar que nós fazemos um trabalho vinculado à Prefeitura, à consultoria, que abrange o controle interno também, né, principalmente o controle interno, onde todas as inspeções, e no caso do ano 2025 foi publicado o relatório de auditorias que nós trabalhamos, né, durante o ano 2025, nós sempre temos como prazo final a mesma data da prestação de contas ao Tribunal de Contas, que é 31 de março de cada ano. Então 25 termina até 31 de março de 26, 26 vai terminar 31 de março de 27. Então nós dependemos nos trabalhos técnicos de informações setorizadas, de relatórios, digamos, receita toda lançada, contabilizadas, despesas todas ok, tem as questões de fonte, que às vezes tem que fazer um ajuste ou outro, né, em termos de regularização de saldo de fonte. Por isso, não vou chamar de demora, mas um zelo técnico e apresentar no trabalho efetivo do controle interno algo palpável, sem sombra de dúvidas futuras, porque o exercício vai estar encerrado, né? Celso, não sei se a gente já conseguiu finalizar o CINEM, está finalizando, né? Nós temos o prazo ali, nós necessitamos de pareceres dos conselhos municipais também para prestação de contas, que envolve Fundeb, envolve educação, transporte escolar, envolve a saúde e tudo mais. Por isso o zelo e a preocupação em encerrar o exercício de forma técnica. Fechou a porta do exercício, nós trabalhamos o encerramento do trabalho, certo? Aqui fica o desafio da minha parte, né, agradecer a presença de todos. A próxima audiência até 31 de maio, onde nós vamos tratar do primeiro quadrimestre de 2026. Lembrando, em 2 desafios dos grandes, né, prefeito? IPVA menor, imposto de renda menor. Aguardemos novidades. Informa aos senhores vereadores terem 5 minutos para fazerem perguntas e esclarecerem dúvidas sobre o assunto tratado. Após os esclarecimentos feitos pelos senhores vereadores, passo a palavra para os demais convidados, tendo o mesmo prazo de 5 minutos para suas considerações.
Passo a palavra ao senhor prefeito municipal Gustavo França dos Santos. Então agradeço o Ivan pela apresentação, em nome de toda a equipe. Agradeço a parceria do Legislativo no ano de 2025. Eu acho que esse é o exemplo que a gente tem que dar cada dia, trabalhar para somar forças e entregar resultado. A Araruna está acima de qualquer situação, qualquer posto ou qualquer ação que restringe no dia a dia, que é normal quando somos humanos, no dia a dia a gente ter pontos de divergência. Mas o que importa é somá-los para realizar um trabalho, né? Então, junto com a prestação de contas também, hoje, junto com o DR, o pessoal da Itaipu, vai vir a revitalização do trecho que liga a empresa J. Rorata, o trecho que vai para Campo Mourão, um sonho de todos, que muita gente lutou, muita gente batalhou para dar certo. E o importante é que deu certo, que vai acontecer, que quem ganha é Araruna, não importa quem conseguiu, importa o resultado que vai acontecer lá. Então, seja assim, isso é que é importante, então destacar esse ponto também. E no ano de 2025, é um primeiro ano de gestão, então o primeiro ano de gestão ele traz muitos desafios, muitos pontos que precisam ser melhorados e muito aprendizado também, que nos permite um novo planejamento para o próximo ano, que é 26. Sabemos, como o Ivan disse, temos uma perspectiva. Quando você fala em folha de pagamento, você tem hoje a contribuição do INSS maior, então isso já vai alterar automaticamente a folha, e uma receita menor, né? Então faz com que nós temos, hoje se reunimos em equipe pela manhã, e rever alguns pontos, rever algumas situações. Aí temos que trabalhar para que, com essas dificuldades, não atrapalhe o serviço a ser prestado à população, que esse que é o nosso objetivo. E que Deus abençoe toda a nossa equipe nesse ano de 2026, que o Executivo Legislativo continue dialogando, buscando uma Araruna cada vez melhor para toda a nossa população. Então, agradeço mais uma vez a todos que nos acompanham, presencialmente pelas redes sociais. Só para deixar bem claro, né, prefeito, são informações bem técnicas, prestação de contas, né, Ivan? É uma prestação bem técnica, todo o material que foi repassado aqui para a gente, mas igual a gente sempre repassa para toda a população, tanto o Executivo como o Legislativo sempre vai estar de portas abertas para receber qualquer munícipe, para esclarecer qualquer dúvida. São informações técnicas, você fechar um balanço de um município anual exige bastante esforço, bastante informações, então são bastante informações aqui técnicas lançadas, mas igual nós sempre falamos, tanto o Legislativo como o Executivo sempre esteve de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida, qualquer informação, sempre vai estar de portas abertas. Agradeço a presença de todos também, em meu nome, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, em nome do presidente Luiz Carlos, todos os vereadores aqui, agradecer o prefeito, o Ivan, os demais funcionários, colaboradores do Executivo. Não havendo mais assuntos a se tratar, encerro a presente sessão de audiência pública do terceiro quadrimestre do ano de 2025. Muito obrigado a todos e uma boa noite.